E aí, pessoal do bonde, ligando as turbinas, colocando o bonde em movimento. Iniciamos mais uma live aqui no Polo 29. Hoje, mais uma vez, estamos juntos, vamos que vamos, vamos em frente. Você que nos assiste, gravado ou ao vivo, seja muito bem-vindo. Estamos aqui para gerar conteúdo para a sua vida, gerar conteúdo para o seu crescimento, para a sua evolução. Obrigado por você estar conosco toda segunda, toda quarta e toda sexta. Nós geramos lives aqui ao vivo às 20h29. Todos esses 3 dias da semana nós temos convidados aqui e assuntos diferentes e com certeza assuntos que fazem a diferença no nosso dia a dia. Hoje nossa convidada será a nossa amiga Ângela Vieira. Ela já entrou aí, já mandou o convite. Vamos para cima, vamos conversar, vamos bater um papo. Mas eu queria, antes de mais nada, agradecer por você estar conosco e pedir para você continuar conosco. Antes de tudo, eu vou aqui clicar nesse aviãozinho para chamar umas 10 ou 15 pessoas aqui para estar conosco. Então faça isso também você aí. Você que já conhece a nossa, o nosso canal, né? A nossa interação. Você pode também compartilhar essa live com mais alguém, compartilhar esse conteúdo com mais alguém, né? E ao mesmo tempo fazer com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Se você está no ao vivo, não esqueça de tocar no coraçãozinho ou mandar um foguinho para nós aí, uma mãozinha, qualquer coisa que aparecer aí para você, você pode mandar para nós aqui, que isso vai com certeza fazer com que o Instagram entregue esse conteúdo para mais pessoas. Bom, depois dos aviãozinhos, já vou. Chegou o Everton, olha a turma chegando, o Roberto. Opa, chegou minha amiga Ângela aí, ó. Fala, Carioca! Tudo bem? Tudo, Saudade. tudo ótimo, muita saudade. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Hoje eu tô Beleza, com o então. aparelho. Ai, ótimo. Beleza, então. Ó, o Everton falando dele. Dali, Ângela! Dali, Ângela! Vamos que vamos. Meu amigo Roberto Mendonça tá aí também, um fotógrafo top demais que eu conheci esse ano. Uma conexão que eu fiz no PDX aqui em Alphaville. Aparecida, gente! Chegou aí, ó. Que menina abençoada, lindona, seja bem-vinda. E o Alex? Boa noite, Alex. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, Ângela Vieira. Eu acho que tem uma filha coruja que já acabou de entrar aí, ó. Pois Tem. é, rapaz. Pois é, eu tô vendo. Eu tô vendo. Bom, para todos que Ah, chegaram, sejam todos bem-vindos. Estamos felizes, mais uma vez, em gerar um conteúdo aqui na internet, principalmente no Instagram do Bonde do Polo, onde nós estamos segunda, quarta e sexta, às 20h29, gerando conteúdo, sempre com convidado diferente. E hoje, qual vai ser o nosso tema, meu amigo Alex? Que eu vou colocar aqui na descrição. Ó, hoje nós vamos passar para a dimensão espiritual com a nossa amiga Ângela. Ou eu estou errado? É, é graça e sacrifício. graça e sacrifício. Vamos tentar, né? Porque 29 minutos. Ai, Ângela, vamos lá, deixa eu fixar aqui. Ó, a turma tá chegando aí, Graça e ó. sacrifício. Aí, ó, Julimar. Vamos lá, graça e sacrifício. Nós somos compostos por 3 esferas. São elas: espírito, alma e corpo. Você tem que cuidar dessas 3 esferas. Não vamos aqui falar de religião, não vamos aqui falar de nenhum líder religioso, mas vamos falar do que realmente é necessário para cuidarmos do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, porque uma coisa é certa: nossa vida aqui ela é passageira. Ela tem um determinado tempo. Quem é que pode dizer que não vai morrer, né? É ou não é, Alex? É ou não é, Ângela? Verdade.
Na realidade, a vida é que nós vivemos e somos ensinados no Cronos. Então nós temos essa noção. Quando nós conhecemos o mundo, essa dimensão espiritual, nós entendemos um pouco do Kairos, que é o tempo de Deus, né? É aquilo que a gente sempre fala. O nosso tempo, ele é limitado. O tempo de Deus, não existe tempo lá. É por isso que, às vezes, quando se fala que Deus, ele é para sempre, a pessoa entra em parafuso. Mas como assim? Começa a pensar, começa a raciocinar, a mente buga. Por quê? Porque não tem ideia. A gente não foi ensinado sobre a eternidade. Quando fala de eternidade, com a nossa mente grudada, moldada, forjada no Cronos, dependendo de tem parafuso. Até para Então é por falar isso que de estamos morte, aqui, né, Julimar? até para falar de morte, é difícil alguém ensinar sobre morte, né? Sim. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Vamos lá, amiga Ângela, se apresenta aí, fala um pouquinho, dá uma introdução aí do que nós vamos ter hoje e, à medida do possível, nós vamos interrompendo aqui, vamos fazendo perguntas, vamos comentando. O pessoal que está assistindo aí também, por gentileza, manda suas perguntas, manda os seus comentários, manda os seus corações, manda os seus foguinhos aí, por favor. Toca aí que eu não consigo tocar aqui para mandar coração, não. Se eu conseguisse, eu mandava. Eu não consigo mandar coração por aqui, mas vocês que estão assistindo conseguem. Mais aviãozinho eu consigo, já mandei. Vamos mandar de novo, hein, gente? Manda Já coração mandei aí. também, vamos mandar de novo. Vai lá, Ângela. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né, por essa rica oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a confiança e agradecer também todos que já estão aí, né, que entraram. E hoje nós vamos tentar falar da graça, a graça que não é de graça, tá? A graça que não é de graça. Quem entra na graça vai ver que nada é de graça. Tem que ter um esforçozinho. Então, nós vamos tentar hoje, porque são 29 minutos só, falar da graça e do sacrifício, né? Então, nós temos aqui em 1 Pedro 5, 10, 11, que diz assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, aqui nós já podemos ver que a graça, ela tem todo o poder para aperfeiçoar, ela tem todo o poder para confirmar, ela tem todo o poder para fortalecer e para fortificar, né? A graça, ela no grego, ela quer dizer bondade, amor, alguém que ninguém merece. Mas essa graça é somente vista pelos evangélicos, tá? As outras denominações, elas têm como a caridade. Aquilo que você faz, né? Você recebe de volta. Os evangélicos não, eles já têm essa graça que foi ali pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que veio como oferta viva, né, em sacrifício vivo, levando os nossos pecados sobre si, para que recebêssemos a salvação, né? Então, é somente os evangélicos que vê dessa maneira, entendeu? Que somente por Jesus, pelo sacrifício de Jesus, nós somos salvos. E pela fé. Mas não é aquela fezinha, não. A gente vai entender aqui que tem que estar dentro da graça para poder ter essa fé, né? Então a graça, lê de novo aí, a graça aperfeiçoa, fortifica e faz mais o que aí? Ela confirma, ela fortifica, ela fortalece e ela aperfeiçoa. Ela faz tudo. Ela cura, ela cura não a doença do corpo,
Nós não vamos falar do corpo, porque o corpo a gente sabe que é arrastado pela alma e pelo espírito. Né? O Julimar que já falou que nós somos feitos em 3 esferas, né? Corpo, alma e espírito. Alma e espírito é aclopado, é aquilo que Deus, né? Soprou dentro das nossas narinas, e nós sabemos que a alma, ela discerne o que é terreno e o espírito discerne o que é espiritual. Então tem que haver aí um acordo, né? Tem que haver um equilíbrio, porque a alma briga e o espírito briga, né? Tem um conflito. Eu gosto de um texto, Ângela, que fala assim que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Exatamente, porque Adão veio com o pecado, Jesus vem com a graça. Jesus vem com a salvação. Ele vem com essa graça, mas que não é de graça como as pessoas pensam. Eu vou para a igreja, estou salvo e saio da igreja fazendo o que quer. Não é assim. Não é assim. Nós percebemos que Jesus mesmo, ele veio 100% homem. Não existe 100% homem e 100% Deus. Não existe. Ele ele saiu do 100% Deus, ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou da sua majestade e se fez 100% homem. Ele comia, ele bebia, ele ia ao banheiro, e quando chegou ali no final, que foi consumado, que o pecado foi sobre ele, o que aconteceu? Deus o abandonou. Então, se ele fosse 100% Deus também, isso não teria acontecido. Então, ele realmente se esvaziou, ele deixou a sua glória, ele se batizou, ele jejuava, ele orava, ele fazia tudo. Teve sede, chorou. Então, chorou, exatamente. Ele se esvaziou da sua glória, da sua majestade, e veio 100% homem. 100% homem. Tanto que ele, quando ele se batizou, ele foi levado pelo Espírito Santo, mas ele voltou como? Cheio do Espírito Santo. Né? Ele voltou cheio do Espírito Santo. Então, mas nós podemos ver a graça já desde muito antes. Desde muito antes, nós já podemos ver a graça de Deus. Nós temos a graça no ar que a gente respira, na água, no fruto, no fôlego de vida. Por ele nós existimos, por ele nós morremos e por ele nós teremos a vida eterna. Veja bem, meninos, em Gênesis, nós temos a graça da criação. Em Êxodo, nós temos a graça que liberta o povo. Em Números, nós temos a graça que cria regras para o povo obedecer. Em Deuteronômio, nós temos a graça que indica o melhor caminho da vida e da bênção. Eu estou anotando, vai devagar aí, calma aí. Depois eu te passo. Gente, vocês estão anotando aí também? Eu estou anotando tudo aqui, ó. Vocês pegaram caderno e caneta? Não é possível, não. Pera aí que eu parei caderno e caneta na mão, hein? Pera aí que eu parei no Êxodo, no Deuteronômio. Deuteronômio, nós temos a graça que indica o melhor caminho da vida e da bênção. Indica o melhor caminho da vida e da bênção. E bênção. Ok. Josué, a graça que vence os inimigos intransponíveis. Vence inimigos intransponíveis. Eita, nós. Juízes, a graça que ouve o clamor do povo, perdoa seus pecados e o livra dos inimigos. Ouve o clamor do povo. Eita. Anotei. Ruth, nós temos a graça que sustenta os desamparados. Sustenta
Os desamparados. 1 Samuel, a graça que não permite a lâmpada de Deus se apagar no templo. Por isso que os judeus até hoje fazem a festa das luzes. Por conta desse dia que Deus não permitiu que a luz se apagasse, as lâmpadas se apagassem. Ok. Segundo Samuel. As velas, elas não apagaram, por isso que até hoje tem a festa das luzes. Ó, 2 Samuel, nós temos a graça que estabelece o reino, que não terá fim a partir de Davi. Quem veio de Davi? Jesus. Então, a graça que estabelece o reino que não terá fim. Ok. A partir de Davi. 1ª, 2ª Reis e Crônicas. A graça que usa coisas inusitadas como urubu alimentando o profeta, viúva sustentando o profeta, os leprosos fazem exército correrem. Lembra aqueles três leprosos, quando vai chegando na cidade, que o barulho parece de um exército e o povo todo da cidade corre? E eles chegam, se alimentam, ainda volta lá em Jerusalém e fala para o povo, ó, a cidade está lá, cheia de coisas, tem comida, tem tudo, vamos para lá, lembra? Então, a nuvem do tamanho de um homem que anuncia um temporal, isso é graça. Sim. Tudo é graça. Ó, Esther, a graça que livra o povo da destruição total, que ali era para acabar com todos os judeus, né? Ali acabaria com todos os judeus. Jó, a graça que restituiu tudo em dobro o que o diabo tomou. Salmos, a graça em poesia. Provérbios, a graça em sabedoria. Eclesiastes, a graça que se manifesta em tempo oportuno. Cantares, a graça que produz intimidade, né? Porque ali aquela intimidade que é mostrada em Eclesiastes não é entre homem e mulher, não. É entre nós e Deus. Tem muita gente que pega, né? Aí falando de homem e de mulher, e não é. Ali é uma demonstração de uma intimidade mesmo, né? Entre nós e Deus. Certo. Né? De Isaías a Malaquias, a graça que prevê o futuro, alerta os perigos à volta, que corrige os erros do presente. É muito lindo, né? Gente, eu fico emocionada. Eu amo muito. Eita! Eu tô só anotando. Ângela, você vai ter que colocar lá depois, hein? Gente. Agora o Novo Testamento. A graça do aparecimento do Novo Testamento. A graça do aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira graça do Novo Testamento. Atos. A graça manifesta em poder. Atos é a graça manifesta em poder. As cartas de Paulo, Pedro, João e Judas. A graça. Olha aqui como é que a graça não é de graça. Presta atenção aqui. As cartas de Paulo, Pedro, João e Judas, a graça do crescer, amadurecer, aprender. A graça de crescer em graça. Tá vendo como a graça não é de graça? Tem que crescer, tem que amadurecer, tem que aprender. Só aí, por isso que o Paulo existe. Por isso que o Paulo existe, isso. Apocalipse, a graça do cumprimento total da graça. Então, em tudo, vemos a total e
maravilhosa graça de Deus e por isso estamos aqui hoje, né? Por E a isso gente estamos pode, aqui hoje. e a gente pode falar o que não é graça? Vamos Efésios falar. 2, Efésios 2, 8 e 9. O que está escrito lá? Efésios capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículos 8 e 9. Você tem aí de cabeça? Senão tem que abrir aqui. Eu tenho. Mas É eu o vou, quê? mas eu vou abrir aqui, ó. Tá, abre aí. Efésios 2, 8 e 9 diz assim. Eu estou com uma versão bíblica diferente. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isto não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fazemos, portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Então, a graça não é uma coisa que vem de nós mesmos. Vamos anotar aí o que não é a graça. Não é mérito nosso, como as outras denominações colocam, né? Como uma caridade. Não Faz é uma por obras, caridade, né? tá tudo certo. Não é por obras, É? não é por caridade. Então, a graça não é obra, não é caridade. Não é. Não é uma troca, não é uma recompensa. Olha quanta Não é coisa que não barganha. é a graça. Não é Não é. Não é barganha. Não é barganha. Não Olha é barganha. só, gente. Tem muita gente enganada. Ela vai para a igreja, ela não sabe dividir o espiritual com o terreno. Ela está no terreno, ela só está no terreno, tanto que ela só pede coisas terrenas. Né? A gente vê aí uma confusão danada, um chororô, um problema sério na alma, o povo entrando em depressão, cheio de problema, eu faço a obra, eu faço isso, eu faço aquilo e nada acontece na minha vida. Não vai acontecer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Olha, Sim. 2 Coríntios 12, 9, e disse-me, olha a resposta da oração de Paulo. Paulo orou pelo espinho na carne. Agora, olha o que Jesus fala para ele. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Deus diz um não para Paulo. Deus diz um não para Paulo. E Paulo não é um cara qualquer. A gente sabe que Paulo era rico, Paulo estudou nas melhores escolas, Paulo estudou com o Rabi Gamaliel. Paulo vem de um patamar alto. E o que Paulo faz? Ele faz a mesma coisa que Jesus. Ele se esvazia de si próprio, sabendo tudo que ele vai passar, né? Para poder servir a Jesus. Jesus fez isso com Deus Pai. Ele fez isso com Deus Pai. Ele foi um discípulo de Deus Pai. Como nós temos que ser um discípulo de Jesus. Então, aqui a gente pode ver. Paulo, ele entende a boa vontade de Deus. É o suficiente para nos esclarecer, que foi o que nós já lemos lá naquele versículo, para nos vivificar, o suficiente para nos fortalecer e confortar, para apoiar a nossa alma, e alegrar o nosso espírito em todas as aflições e agonias. A graça tem um poder infalível, ela é suficiente por ser completa. Então, com essa resposta aqui que Jesus dá para Paulo, Paulo entende tudo isso. Depois ele fala que para ele o morrer é lucro e o viver
É Cristo. E quem é Paulo, gente? Quem é Paulo? Não é verdade? Quem é Paulo, né? Paulo era, Então, para quem não ele sabe, Paulo era Saulo que perseguia os cristãos que continuaram falando de Jesus. sim, Mesmo sim, depois que Jesus subiu aos céus, ressuscitou, né? Morreu, ressuscitou, subiu aos céus. é, Paulo foi o cara escolhido por Roma para perseguir os cristãos, perseguir os que se diziam seguidores de Jesus, né? E, e aí, num determinado momento de perseguidor, ele passou a ser um perseguido, porque ele teve um encontro real com aquele no qual ele estava perseguindo, porque ele não estava perseguindo os seguidores de Jesus, ele estava perseguindo o próprio Cristo, né? ele ali a gente sabe que Paulo ele não perseguia Jesus, ele simplesmente queria assim defender Deus. Ele achava que Jesus e aquele povo todo estava blasfemando a Deus. Na Sim, realidade é essa. A sim. realidade é essa, tanto que quando ele tem um encontro com Jesus, na mesma hora ele larga tudo. Uhum. Larga os carros, larga as casas de praia, ele larga toda a fortuna, ele larga tudo. Pra... Fora o sentido, fora esse sentido religioso, ele tinha autoridade também política, né? De fazer essa perseguição com autoridade política, que eram as cartas que ele levava na mão, falava, ó, estou fazendo isso aqui. Na morte de Estevão mesmo, ele estava lá, né? E ele estava confirmando, ó, ele vai ter que morrer porque ele está dizendo que ele é seguidor de Jesus. Ele E participou, né? imagina, Julimar, Hã? ele voltando, ele tinha que voltar com os mortos. Aí agora ele volta evangelho, falando de Jesus. Pois é. Que Imagina. coisa. Olha só, Julimar, o jeito que você falou, que a Angela falou, olha que interessante. Hoje tem muita religião que faz do que faz porque acredita que está fazendo para Deus, assim como você acabou de falar e a Ângela também. Então, o que acontece? Quando você falou assim, ó, que na real, Paulo estava realmente perseguindo não os cristãos, mas a Cristo. Quando a Ângela fala assim, ó, mas aí o que acontece? Ele estava defendendo Deus, olha só, os pontos de vista, tá vendo como que essa era uma visão geral do que estava acontecendo. E a Então, o que acontece? perseguição Hoje, muitos religiosos fazem o quê? Faz do que faz porque acreditam que estão servindo a Deus. A Fala aí, Gilmar. perseguição a Cristo é tão manifestada na hora que ele encontra com Jesus. A primeira coisa que Jesus fala é o quê? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Persegue. Sim, sim. Na hora ele reconhece, porque eles já sabiam que o Messias ia vir. Só que Eita. Ó, não acreditavam naquele Messias, mas ele na hora ele reconhece, é, Senhor. Então, o verdadeiro encontro com o Senhor é assim, é individual, aham. né? Esse é o verdadeiro encontro com o Senhor. E o Agora, olha só, sacrifício? E o sacrifício? Vamos falar um pouquinho do sacrifício também, que o tempo está indo embora. Vamos pular para o sacrifício que não, a gente já correu a Bíblia inteira falando da graça. pedacinho aqui, só falta esse pedacinho. Agora, olha 1 Coríntios 15, 10. Vamos lá. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Paulo Onde que é? Aonde que é, Ângela? Onde que é que você falou que eu não ouvi? 1 Coríntios 15, 10. Olha o que Paulo fala. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, olha aí, tem que trabalhar muito. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Você vê que Paulo era o mais de todos, né? Ali o único era o Mateus, né? Porque de resto era pescador, era não sei o quê, não sei o quê. Só Mateus que era cobrador de impostos, que acho que tinha um estudozinho, né? Mas Paulo é que vem, depois vem Lucas, né? Que era médico, mas Paulo é o top, é o cara. Paulo é o cara. E olha o que ele fala. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu,
mas a graça de Deus que está comigo. Então, tudo que Paulo se tornou, ele reconhece que é a graça. O Paulo Então, a 29 gente só existe percebe por causa da graça. Se não fosse a graça, filho. a graça não é de graça. A graça não é de graça. O Não cara é. teve que passar pela cura, pela libertação, pela transformação para ser quem ele foi. Exatamente. Para Perfeitamente. ser quem ele foi. Paulo, ele entendeu exatamente aquilo que Deus queria que ele fosse. Tudo que há de bom nos flui dessa fonte chamada graça. Não adianta. Aquele sobre quem a graça de Deus foi concedida, isso aqui já é um recado para a gente. Aqueles sobre quem a graça de Deus foi concedida devem tomar cuidado para que isso não tenha sido em vão. Por quê? Porque Paulo, ele não desperdiçou nenhuma oportunidade. E a gente também não deve desperdiçar nenhuma oportunidade. Porque a graça é o suficiente para suprir nossas extremas necessidades. Porque Extremas. Paulo passou moenda. Paulo passou na moenda, né? A graça, Ângela, é igual a Célia está colocando aí, né? É como você ganhar um presente que você fala assim, ah, eu não merecia isso. Não é verdade? Na realidade, nós somos dependentes dela. Na realidade, a gente depende da graça. Nós temos que viver pela graça. Quando a gente entrar no sacrifício, nós vamos perceber que se a gente não tiver na graça, a gente não consegue fazer o sacrifício. Exatamente. Então já vamos para o sacrifício. Vamos para o sacrifício. Vamos aproveitar essa deixa que você acabou de entregar agora. Vamos para o sacrifício dos minutos passando do tempo já. Então, o sacrifício. Assim como Paulo, não vamos desperdiçar o nosso tempo. Não vamos. O sacrifício é aquele sim para Jesus. Aquele sim que Paulo falou para Jesus. Que está, sabe aonde? Lá em Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aqui tem 5 passos para que a gente venha conseguir, pela graça de Deus, conseguir esses 5 passos, que é se alguém quiser, aqui é uma decisão. Então é querer. O após mim é ser discípulo. Não, eu vou vir um por um. Vamos lá. O primeiro, se alguém quiser, aqui é uma decisão de cada um. A igreja está cheia, mas só vai seguir quem está na graça para tomar essa decisão. Certo. Quem está na graça para tomar essa decisão. 2. Estar disposto a sofrer como Jesus sofreu, conforme a demonstração bíblica. Porque ele fala após mim. Depois, esse é o 1. Né? Esse é o 1. Que é o se alguém quiser. Né? Decisão. Se é o que alguém quiser. Agora vem o após. Vir após mim. Esse após mim é o quê? Jesus era um discípulo. Então, após mim, é ser um discípulo como ele foi. Discípulo de Deus Pai e nós discípulos dele. Cristo ressurreto. Após ser um discípulo. Ele é discípulo. Né? Ele é um discípulo. Agora, o terceiro, renunciar-se a si mesmo. Jesus se esvaziou da sua majestade e glória e se fez 100% homem. Se auto-negou e se auto-esvaziou. Nós temos que auto-negar e se auto-esvaziar. Olha o conhecimento aí. Da alma.
Olha o autoconhecimento A aí. desconstrução, a desconstrução. O autoconhecimento aí. É por isso que a gente tem que a gente tem que prestar muita atenção. A sorte é que nossa, que nós também fizemos autoconhecimento e também somos alunos do reino, né? Sim. Lá do pastor Eduardo Reis, né? Então a gente aprende muito ali naquela escola. Então O quarto. o que eu ia falar, meu Deus? Quarto. Você estava no renúncia. Renunciar-se a si mesmo. Sim, renunciar, porque renunciar, nós temos que auto-negar e se auto-esvaziar. Os apetites da alma, porque a Bíblia, ela fala muito de carne e espírito, mas a Bíblia também falou de um morcego que era ave, porque voava. Então, a Bíblia ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Hoje nós temos cientistas que já descobriu que o morcego é um animal mamífero e nós temos aí os neurocientistas que já descobriram que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, a carne, eu não falo mais da carne. A gente não fala mais da carne. A gente fala da alma e do espírito. A alma e o espírito carrega o corpo. Então, a carne, né, é muito carne, muito corpo. É matéria. Né? Então eu já vou direto na alma. Uhum. Né? Então, os apetites da alma em benefício do espírito. Então, tem que haver essa negação, tem que haver esse sacrifício de negar esses apetites da alma. A alma é aquela amiga louca, né? Que a Juliana fala, né? Aquela amiga louca que quer fazer e acontecer. Mas não pode ser para quê? Para o benefício do Espírito, porque o Espírito ouve quem? Ouve o Espírito de Deus. Né? Porque o Espírito de Deus é uma coisa, e o que está aqui dentro é outra. As pessoas têm mania de falar, está cheio do Espírito Santo. Não, está cheio do poder do Espírito Santo. Né? Certo. Cheio do quarto e quinto poder do agora. Espírito Santo. Hã? Quarto e quinto Esse é o agora. quarto, Julimar. Ah, esse é o quarto? É o quarto, não é, Ângela? Não, estamos no terceiro. Tá no terceiro. Renunciar. Eu tenho escrito o quarto. Vamos pro Agora, O quarto. olha apetite só, da alma. Gálatas. Vai. Quarto. Gálatas, não, estamos no terceiro. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a alma. Se a gente andar em espírito, a gente não vai dar trela para a alma. Sim. Porque ela está para discernir o que está terreno. Então, quem tem que ter mais voz ativa? Quem está discernindo o que é o espírito. Porque senão vai, né? Ao invés de ir para a direita, vai para a esquerda. A gente vai. Porque assim, nós não somos 100% certinho. É claro que a gente erra. Mas se não tiver o espírito para nos conduzir, a gente vai errar muito mais. A bichinha vai te levar pro buraco. Vai Não levar vai nem pro para buraco. direita nem para esquerda, vai pro buraco. Fala, né? É como a Juliana fala, o amigo vem e convida para ir para uma balada. A alma vai para a balada. O amigo chama para fumar um cigarrinho. A alma vai para fumar. E nada disso nos preenche. Muito pelo contrário, no dia seguinte está cheio de hematomas na alma. Está cheio de frustrações, cheio de né? E sem falar nos danos que dá na carne, né? Não é verdade? Nem estamos comentando a carne. Não. Quer dizer, os desejos imoderados de satisfação. A alma cobiça o espírito e o espírito vai contra. Eu não conheço ninguém mais desejoso do que a alma. Essa menina é doida demais. É aquela, você é doida demais. Doida, muito doida.
Verdade. Ai, ai. Essa alma, eu vou dizer, Olha, viu? Ela dá trabalho. ele se opõe para que não façais o que quereis. Quer dizer, um fica indo contra o outro, para que a alma, o espírito briga para a alma não fazer aquilo, a alma briga para o espírito não fazer. É assim, é conflito o tempo todo. Sim, Conflito o tempo todo. sim. Mas se formos guiados pelo espírito, não estaremos debaixo da lei. Quer dizer, se formos guiados pelo Espírito, não estaremos debaixo da lei, nós estaremos debaixo da graça. Tá, Agora, graça. se a gente for guiado pela alma, a gente está debaixo da lei. E ninguém cumpre as 403 leis. Não Só cumpre, quem é cumpre difícil. é Jesus. O negócio é ficar na São graça. 403 leis. E Uhum. ninguém vai. Ninguém. Então, se tiver na alma, vai ter que cumprir as leis e não vai conseguir. Então, é melhor estar no Espírito. Debaixo da graça. É melhor estar no Espírito, exatamente. Exatamente. Mas se estão manifestados na graça. Porque as obras da alma estão manifestas, as quais são obras da carne, que está lá em Gálatas 5, 19 e 21. Agora, é muito importante, eu fiz aqui, mas não vai dar tempo. É muito importante que a gente venha pegar as obras da carne e o fruto do Espírito, que isso é uma coisa da gente, não é dom, não é talento, não é nada. É coisa mesmo, entendeu? Para a gente resolver. Nós aqui que temos que resolver isso, com a ajuda da graça. Pegar a interpretação de cada um, a interpretação do significado bíblico. Gente, vocês não têm noção. Olha, a lascívia. A lascívia, por exemplo, é impudor, não se preservar, a idolatria, tudo que é divindado pelo homem, a prostituição, fazer sexo por dinheiro, impureza, olhar malicioso. Olha só, não é só, entendeu? Trair, não é só isso. No Antigo Testamento, no Antigo Testamento, o sexo fazia parte das atribuições das sacerdotisas em muitas religiões, que eram Vênus, que era a deusa do amor. Então, é necessário a gente pegar cada um, tanto do fruto do Espírito quanto a obra da carne, e ir lá no significado bíblico. Porque, gente, é assim, pelejas. Olha só, pelejas. A gente tem mania de dizer assim, caramba, estou numa peleja, mas olha pelejas. Disputa, briga, contenda, rixa. Tem muita coisa que significa. Se a gente for ficar falando, vai ficar a noite inteira aqui. Coisa. Não, e a gente olha, a gente vê que a gente tem contenda, a gente tem rixa, entendeu? Tem umas coisas aqui. Tem peleja. Ser humano está pior do que os participantes do Big Brother Brasil. Então, se a gente for ao pé da letra mesmo, olha, a inveja, priorizar o status do outro. Pessoa no lugar do próprio. Priorizar o status do outro, ao invés de priorizar o próprio status. Perfeito. Homicídio é o 6º mandamento que Deus ordena, não matarás. Bebedices prejudica a capacidade de raciocinar. Vixe. A bebida é terrível. O cara fala besteira, faz besteira. A excesso a qualquer comida preparada. Qualquer comida preparada, comeu em excesso é glutonaria. Sim, Aí sim. vem o fruto do Espírito também, que, né, o amor, por exemplo, é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria. Olha aí, não se vangloria. Quantas vezes a gente se vangloria de alguma coisa que a gente faz, né? Não se orgulha. Olha como que a gente se orgulha de coisas que a gente faz. Uhum. Né?
não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Olha só, gozo, no latim, é fruir, prazer de possuir ou recordar de algo agradável. Olha isso, eu não sabia disso. De toda ação que causa felicidade. Olha aí. Olha isso. Né? Então, Então, a paz. esse negócio de transbordar vem do gozo. É fluir. Sim, Sim, faz sentido. Tá Faz dentro. sentido, é. Tá Olha dentro. aí. Tá dentro. Agora, de repente, a gente não tem, não tem prazer de possuir. Não. Aí a paz. Estado de tranquilidade e harmonia interior com Deus. Olha E aí. com as pessoas. Quantas pessoas Olha, não têm olha o paz? detalhe. E com as pessoas, hein? Isso E é com muito as pessoas. interessante. Pode ver, né? Precisa estar com Deus? Legal, eu estou em paz com Deus. Fulano lá, mas pelo menos com Deus eu estou em paz. Tá errado, né? Tem que estar Eu os dois. Tem que estar... perdoo, mas ela lá e eu aqui, né, Alex? Eu perdoo, mas ela lá e eu aqui, né? É isso? Olha só, a temperança, autocontrole, renúncia e a moderação. Abrir caminhos para a sobriedade e o desapego. Quanta gente apegado a filho, a marido, a esposa, a carro, a Foi tanta daí que coisa. saiu o LX. Então, aí a gente tem que... Esse Julimar muito. Então, aí a gente tem que pegar tudo Desapega. e o significado bíblico, porque a gente se encaixa em muita coisa. Tem coisa aqui que não, mas muitas sim. Sim. Né? Às vezes, eu sou bom, mas a bondade aqui ela está em vários, né? Em vários setores. Está repartido aí. Então, quer dizer, é muito sério. É muito sério. Mas resumindo agora para a gente finalizar. Aí do fruto. Vamos resumir agora para finalizar. Vamos para o quarto e para o quinto para a gente resumir e finalizar a live aqui. Então, tomar sobre si a sua cruz. Era uma referência romana aos condenados. Carregavam a sua própria cruz. Que quer dizer, continuar no caminho com fé sem negar Jesus. Nós temos aí 50 países. Nós temos 50 países que, se souber que está pregando a palavra de Deus ou que é crente, morre. É morto. Nós temos a Coreia do Norte, que é o budismo. Nós temos a Somália, que é islamismo. Nós temos a Índia, que é hinduísmo. E temos 50 países assim. Nós estamos bem. Nós estamos aqui numa live, estamos tranquilos. Lá não pode. Lá é nas casas, nas cavernas. Lá é tudo escondido. E se pegarem, é torturado até a morte. Sim. Torturado até a morte. Então é isso. E eles não negam Jesus. Então é seguir o caminho com fé sem negar Cristo. Esse é o tomar sobre si a sua cruz. Esse é o quarto. Agora nós temos o quinto. E siga-me. Esse siga-me é imitar o nosso Mestre Jesus. Seguir os seus passos, os seus exemplos, prosseguindo sem se importar com as cruzes que surgirão em nosso caminho. Com as pedras, com as fofocas, com os disse-me-disse, com a religiosidade, com o ciúme, com a inveja, e assim vai. Hoje não é como antigamente, né? Antigamente realmente era um corpo, né? Onde a cabeça era o Cristo. Hoje, infelizmente, Cristo é o cabeça, mas o corpo tem muitas igrejas que assim,
o cabeça fica do lado de fora. E o corpo fica brigando entre si. E o corpo fica brigando entre si. Terrível, terrível. Não vou nem falar disso. Fica brigando entre si, desse jeito. É triste, Jesus. Tem misericórdia. Jesus tenha misericórdia de nós também, né? Porque Aham. assim, eu vou à igreja perto da minha casa, eu já saio alimentada da minha casa, eu vou para o culto para poder prestar o meu culto. Aham. Entendeu? Eu vou para prestar o meu culto, porque assim, quando começa o culto, ali tudo vira altar, tudo vira terra santa. Então eu presto meu culto, independente de qualquer coisa. Uhum. Se falar tem alguma coisa errada, ou alguma coisa que eu sei que não é, ou se eu tiver dúvida, eu chego em casa e tiro a dúvida, mas eu não saio de casa para Deus falar. A feitiçaria, por exemplo, a feitiçaria ela tem aqui uma coisa que muito crente faz. Toda magia em atos e palavras e a invocação de espírito e demônio a fim de prever o futuro. Quantos crentes vão em igreja para ouvir Deus falar por profecia, pela boca do homem? Quantos? Um monte. Eu conheci uma profeta que saía gente de vários lugares do Brasil para ir na casa dela receber uma profecia. Tá aqui, feitiçaria. Ó, tá aqui, ó. Prever o futuro. Prever o futuro. Nós sabemos que profecia é o que Deus fala. Nós temos que declarar, como os profetas do passado. Uhum. Eliseu. Eliseu multiplicou pães. Declarando. Eliseu mandou descer fogo do céu para matar o exército lá que foi buscar ele. A farinha, o azeite, tudo foi declarando, não foi profetizando. Sim. Foi tudo declarando. Quer dizer, o que Jesus fez não teve novidade. Novidade, assim, Você vê que o próprio Jesus, ele não pedia. Ele levantava e dava graça, porque ele sabia. Ele tinha certeza que ia acontecer. E ainda quando ele ia fazer alguma coisa ou chegava em algum lugar, os demônios já queriam tomar a frente e falar assim, ó, tu é o filho de Deus, o que tu tá fazendo aqui, o que nós temos com você? Exatamente. Você vê que ressuscitou morto. Sim, no passado, né? Sim. Teve. Ressuscitou morto, farinha da panela, azeite, pão, multiplicação de pão, muitas coisas, tudo declarando, nada profetizando. Os profetas profetizavam o que ia acontecer no futuro. Uhum. Tem muitas coisas que Deus falou assim, e até o próprio Jesus, né, falou para os discípulos, eu não posso te dizer agora, que vocês não vão entender. Não é chegada a hora. Não é chegada a hora. Vocês não vão entender. Sim. Né? Bom, e pode ser que tudo isso que a gente está falando talvez nem faça sentido para você agora. Mas um pouquinho mais você vai perceber e vai fazer sentido. Então, é por isso que a gente fala, né, Filimar? Anota, que talvez não faça sentido agora, mas conforme o seu amadurecimento na palavra, com Cristo, com Deus, você vai fazer sentido lá na frente. Porque eu estou falando assim, porque muita coisa aconteceu comigo. Tipo, não fazia sentido lá, que agora está fazendo sentido. Então é normal. Deus ele é muito processual. Deus ele não atropela ninguém. Ele entende, ele sabe que cada um tem o seu tempo. Então, o diabo não, o diabo que sai chutando. Mas Deus ele é processual. E nós temos um exemplo claro na Bíblia, que está registrado em João capítulo 3, que foi o encontro de Nicodemos com Jesus. Jesus começou a falar que era necessário nascer de novo. Nicodemos, mas como é que pode? Como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus, então, né? Na verdade, te digo que é necessário nascer da água e do Espírito.
O cara ficou em choque quando ele falou isso. Eu acho que ele não dormiu aquela noite, coitado. E aí, olha outra coisa que é interessante, ó. É por isso que a gente precisa entender certas coisas. O seguinte, Deus ele não pede para você entender nada. Ele pede para você crer. É por isso que, às vezes, no momento, você não entende. Mas se você crer, você vai perceber que lá na frente estava certo, era aquilo mesmo. Se tu crer, o verá a problema glória de maior Deus. hoje, o problema maior que eu vejo hoje, tipo assim, a pessoa vai falar de Naamã. Ela não fala do orgulho de Naamã ter quase perdido a bênção dele por conta do orgulho. Não conta o processo, Sim. sabe? Para chegar lá na cura. As pessoas já falam e já começam a falar já da cura, né? Mas não fala do processo que ele passou, não fala que Eliseu só não aceitou porque naquela época era comum oferecer presentes. Era comum, como a gente mesmo. A gente vai na casa um do outro, a gente leva um presente. Isso é normal. Sim. Mas o que Eliseu fez? Ele não recebeu por quê? Depois ele até fala para Geazi, porque ele era novo convertido, ele se converteu ali. Tanto que ele fala para Eliseu, me dá um pouquinho dessa terra e fala para o seu Deus que quando eu entrar lá no negócio lá do Deus, lá do rei, é porque eu tenho que acompanhar o rei. Então, quer dizer, o cara se converteu também. Você sabia que Eliseu até depois de morto, ele ressuscitou uma pessoa? Quem? Eliseu? Não, Elias. Foi Elias? O filho daquela mulher, a mulher engravidou e depois o filho não morreu. A mulher não foi lá para buscar ele, para ele vir e ele não ressuscitou? Então, mas teve um que foi lançado numa cova do profeta e aí ele ressuscitou porque ele caiu em cima da cova do profeta, não foi? Sim. Então, isso tudo no Antigo Testamento. Foi do profeta Eliseu ou do profeta Elias? Não sei. Eu acho que foi de Eliseu. Eu vou buscar na Bíblia depois isso aí, mas tem uma história dessa daí. Aí depois você vai contar lá, né? Coloca lá. E hoje você precisa colocar lá no grupo tudo isso aí que você falou, tá? E alguns eu anotei e outros não. Os 5 aqui, tudo bem, eu anotei. Mas as graças, todas as graças, eu anotei algumas só. E vamos finalizar aí, porque já deu 1 hora de live. Julimar, tira os comentários para não esquecer o print. Vamos fazer o print. Ai, que gostoso. Ai, tira o comentário, né? Vamos tirar os comentários. Gente, faz o print nosso aí, ó. Falamos hoje sobre... Deixa eu fazer o print aqui, peraí. Show. Falamos hoje sobre graça e sacrifício com a nossa amiga Ângela, lá do Rio de Janeiro. O que vocês acharam? Eu vi gente colocando eita aí. Eu vi gente fazendo os comentários aí bom, hein? Pra mim não aparece nada. Eu tô com um problema aqui com o Instagram, que eu não vejo comentário e nem consigo comentar nada. Eu tô numa guerra aqui já há uma semana. Eita Deus. A Célia colocou a graça é um favor imerecido, graças a Deus. A Vanessa colocou é forte, Jesus. A Célia colocou é pessoal, é intransferível. Aí ela colocou de novo é favor imerecido, é muita graça. Colocou eita, mulher valorosa. Ela colocou mais uma live. Vocês são bênção, vocês são bênção. Vou ler tudo para você, que você não viu nada, então? Não. Foi isso daí, os comentários. Aí o Everton colocou Dali Ângela. Dali. Isso. Obrigado, Ângela, por você ter participado conosco dessa live show de bola. A Gorete mandou a paz do Senhor, a paz do Senhor. Queria agradecer você, Ângela, agradecer ao Alex por vocês estarem conosco. Segunda-feira a gente tem mais live aqui do Bonde do Polo. Para você que não sabe, nós temos um grupo no Telegram. Você pode clicar aqui na bio do Bonde do Polo e ir para o grupo do Telegram. Vamos pedir para a Ângela colocar lá no Telegram tudo isso que ela falou hoje aqui, tá certo? Que muita coisa a gente não anotou. A Bíblia inteira falando da graça, de Gênesis a Apocalipse,
Gente, tem que ter 3 horas de live isso aqui. Né? Verdade. Ó, vocês podem escolher o tema aí que a gente estuda e traz. Então vamos marcar de novo, Ângela, voltar aqui, viu? Depois tem que ser o mês que vem no outro, que o mês que vem já está lotada aqui a agenda, viu? Estudar, pesquisar é com a gente mesmo. Vamos Não é não? vamos para Isso maio. aqui, Julimar. Ó, Julimar é pastor, tá, gente? Julimar é pastor, segue ele aí. Ele é pastor, ele é escritor, ele é palestrante. Nossa, o homem aí é cheio de coisa. Julimar é multifuncional. O Alex é novo convertido, mas ele é aquela pessoa apaixonada por Jesus e quer saber tudo de Jesus. Então a gente ama muito. Olha, nós ficamos muito felizes, né, ô Julimar? Com certeza. O Alex e o Leandro também, né? Ficamos assim numa felicidade só. Então, isso aí. Ô, Ângela, olha só, eu quero agradecer também, né, pela a disponibilidade, a gente sabe esse amor que você tem, esse carinho que você tem pela palavra e por estar aqui para ensinar, para mostrar. Agora, falar alguma coisa. Se alguém tiver alguma dúvida, como que faz para te encontrar? Como que faz para te seguir? Fala para nós. E essa galera que vai ver depois... É só clicar aqui em cima. É V_Ângela. E chamar no direct. Chama ela no direct aí que o direct tá funcionando. Né? E é de graça, tá? Não paga nada, não. Pode chamar. Chama ela aí que ela atende vocês, viu? Essa graça é de graça. Essa é de graça. Mas vai ter um sacrifício. Vai ter um sacrifício. Você vai ter que escrever. Vai. Hã? Vai ter um sacrifício. Vai ter um sacrifício, que o Irimar falou. Não tem. Ó, eu vou deixar as palavras finais aqui. Vai lá. Manda bala. Ó, vamos fazer como nosso irmão, apóstolo Paulo, não desperdiçando nenhuma oportunidade, porque ele entendeu o recado que se encontra em 1 Pedro 5, do 10 ao 11. E o Deus de toda graça que em Cristo Jesus chamou a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja dada a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Amém. Assim é. Tá fechado. Fechou. Firmo. Firmou. Tá Obrigado, ligado. Ângela. Vou encerrar aqui. Um beijo para vocês. Bem-vindos. Tamo junto. Segunda-feira estamos de volta, hein? Tamo junto. Amo vocês. Beijo. Tchau, gente. Obrigado a todos.